que você achou desse empate sem gols lá no Maracanã? A gente até estava aqui, né, ao término do jogo, a gente falava, né, faltou um pouco mais de ofensividade, né? Caio ficou muito sozinho ali na frente, às vezes ele procurava um companheiro, não tinha, mas também entendia a questão do Matheus Henrique, né, que foi realmente como a gente imaginou, para fazer uma recomposição defensiva melhor, mas faltou, né, aquele, né, você tá no jogo decisivo, você tem que ter um jogador ali para ajudar o moço, né, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Di? Tudo bem? Tudo bem. Beleza, graças a Deus. Um abraço pro Lelhão e pro Seabra também. Hoje eu até entendo o Jardim. Sim, quando ele escala, exatamente por isso que você citou, né? Quando ele escala o Matheus Henrique, tem muito mais essa noção de marcação que as opções que tinha no banco de reservas para a vaga do Wanderson, não é bom lembrar, ele estava com uma lombalgia, por isso ele não iniciou a partida ontem. Eu entendo a escalação e entraria também com o Matheus Henrique entre os titulares. Meu ponto talvez seja a demora para poder mexer. Por mais que o Cruzeiro tivesse bem, acho que poderia ter tentado arriscar até um pouquinho antes da expulsão, né? Exatamente. Depois da expulsão já não dá mais. Não dá mais. O Sinisterra entra e aí já tem muito mais da metade do segundo tempo, né? Não sei se talvez fizesse naquele protocolar 20, 25 minutos, talvez pudesse para buscar antes, enfim, mas não deixa de ser um resultado bom, é um resultado bom, Muito claro bom. que excelente seria a vitória, mas é um resultado bom por todo o contexto, ter terminado a partida com um jogador a menos, era o Flamengo, simplesmente o Flamengo, mais de 70 mil no Maracanã, então o contexto foi bom. Se fez antes, na rodada anterior, contra o Vasco, o que fez antes contra Ceará, Santos, aí é outra história, isso realmente foi péssimo, não entra no pacote daquele jogo. Aquele jogo, ontem, o Cruzeiro acabou fazendo o jogo dele, né? E sendo o Cruzeiro, tô com vocês também, achei que, se não tecnicamente, não acho que chegou a ser ruim tecnicamente, foi de uma força que eu não esperava. Não esperava Eu também não. tão pegado daquele jeito. Por mais que fosse o primeiro colocado contra o segundo colocado, talvez plasticamente a gente esperasse um jogo diferente ontem no Maracanã, mas foi um jogo mais pegado do que eu imaginava. Não deixou de ser um jogo bom tecnicamente, mas longe de ser o que a gente esperava, um jogo de muitos gols. Talvez se fosse um 1-1, 2-2, a gente tava esperando gol, né? 0-0 acaba pessoal deixando um chegando negócio meio chato. mais, fazendo mais jogadas, né? Essa bola rolando de uma forma diferente e acabou ficando muito preso nas faltas e tudo mais. A arbitragem também foi contestada, né? Eu acho que até porque, em muitos momentos, gente, ele procurou o VAR para confirmar um lateral, né? Quer dizer, foi assim, né? O Abades, ele realmente não está nos seus melhores dias. Concorda, Lélio? Porque quando o Rafa trouxe o nome dele aqui, eu já falei, Jesus ajuda, porque aí você até disse, né, ele é o primeiro e tal, mas assim, eu não gostei da arbitragem dele, não. Não gostei, ele deu muito cartão e tal, né, tava ali meio presente, mas vou te dizer, o moço fica preso no VAR mais que tudo, né? Não, mas era lance revisado dentro da área, né, Dimara? Sim, claro. Não era lateral, mas ele optou em segurar o jogo mostrando os cartões já no primeiro tempo. Foi. Porque o jogo estava caminhando realmente, né, para ele controlar o jogo, ele teve que mostrar os cartões. Então, nesse aspecto aí, eu acho que ele agiu bem e conseguiu, dentro do seu critério, segurar o jogo. Porque o jogo realmente foi muito intenso, sem espaço, então em alguns lances ele deixou de dar falta para os dois lados, inclusive, mas é o normal, assim, eu não considero ele um árbitro bom, eu não considero, para falar a verdade, nenhum, mas que ele me pareceu muito tranquilo no jogo, você me pareceu, com sinceridade. Então, quando teve que expulsar, ele expulsou, ele deixou de dar alguns amarelos também, sei lá. Mas pra mim, ele fez o que ele podia fazer. Eu daria uma nota 7 pra ele, viu, Dimara? 107, 7,5. Não achei ele tão ruim assim, não. Eu não gostei, não. E achei assim que o critério, né? O
Critério para uma falta, critério para outra, o critério, sabe? Não sei. O que você achou, Daniel? Eu não achei a arbitragem dele ruim, não. Acho que ele eu achei ruim. Só achei que ele mudou de critério durante o jogo, no sentido não de faltas, mas no sentido de, com 20 minutos de jogo, já tinha 4 cartões amarelos. Eu falei, se esse cara seguir dessa forma que tá, vai ter metade expulso para um lado, metade expulso para o outro. Alguém vai ser expulso. Porque não tinha condição. Aí ele mudou o critério. Aí ele parou de aplicar cartão. Então ele deu uma segurada ali com 20 minutos, depois ele deixou um pouco a coisa caminhar. Não sei, eu acho que começa com um critério, segue, não precisa distribuir tanto cartão antes, mas enfim, foi o que ele usou. Agora, eu ouvi muita gente questionando lances dos dois lados. Dos dois lados. Pedindo pênalti no Carrascal, bola recuada pro Rossi, a expulsão do Williams, a gente falando, pô, nem tocou, mas teve a intenção. Então, muita gente reclamando, mas é o normal também, num jogo grande desse, todo mundo vai reclamar de alguma coisa. Eu acho que a arbitragem dele, eu concordo com o Léo, ali, 7, 7,5, acho que ele foi bem no jogo. Não acho também que hoje tenha no Brasil um árbitro, assim, que a gente fala, nossa, como esse cara é, né? Vamos lá que o Ramon Abate-Abel seja o menos pior deles aí, porque tem uns que, pelo amor de Deus, mas o Ramon Abate-Abel hoje pra mim é um dos menos piores, realmente é um dos que menos erram aí. Acho que a arbitragem dele não comprometeu, não. É porque eles são tão ruins que a gente vai se acostumando com o péssimo, né? Aí se torna menos péssimo e aí você fala assim, olha gente, até que ele errou aqui, ali, pá, mas ok em relação aos outros. Né? Eu acho que o lance, pelo menos pra mim, um lance que talvez... caberia uma reclamação de todos esses, inclusive que o Seabra citou. Para mim não houve a intenção de recuar, né? O Varela, ele domina a bola, de fato ele toca nela, mas ele toca para sair jogando, né? Não tem a intenção do recuo. Agora o lance do Alexandre, por mais que tenha sido um lance em que ele não teve a intenção de fazer a falta, ele escorregou, mas fez a falta, e já tinha amarelo. Então, aquele lance, o Eduardo, por exemplo, quebrou a perna e foi expulso na Bahia, um lance que ele escorregou também, né? Por mais que tenha sido uma intensidade mais forte, foi um lance mais forte, mas aquele lance do Alexandre, eu acho que cabe discussão. Eu teria ali, eu acho que caberia um amarelo. Dentro do critério dele, caberia um amarelo. Sou o William. Mas você sabe o que foi isso aí? Foi a lei da compensação, porque uns 2 minutos antes você tinha deixado de dar um cartão amarelo pro Caio Jorge. Aí é a chamada lei da compensação. É a regra número 18, que na verdade não existe no futebol, né? Mas segurar um jogo desse, a gente sabe que não é fácil, né? Por isso que eu acho que na medida do possível ele atuou bem. Mas essa reclamação do Rafa também faz muito sentido, com certeza. E o Caio Jorge caçou esse cartão aí desde o início do jogo, viu, Léo? E só conseguiu no segundo tempo. Ficou puxa daqui, dá uma segurada na bola dali, e o Abate-Abel deixando passar, né, porque ele queria ser suspenso no jogo contra o Sport para ir pro Clássico depois zerado, né? Mas tentou, até que no segundo tempo ele conseguiu. Isso é perigoso, né? Essa que o Rafa falou, realmente assim, se você pegar a expulsão do William, que pra mim, a gente tava até discutindo isso na hora do almoço hoje, mas pegou, não pegou, esbarrou, não esbarrou, mas teve a intenção, pra mim foi bem expulso. Eu acho que o William não precisava ter feito aquilo. Então, beleza, foi bem expulso. Agora tem o lance do Alexandre, que é semelhante. É uma entrada meio, mas escorregou, mas bateu, mas deu, né? Então, não sei, eu acho que aí realmente o critério pra lá, o critério pra cá foi um negócio meio estranho. E não tem avaliação de intenção, não. É isso e aquilo. Quem reclamou muito, na verdade, foi o Felipe Luiz, né? O Jardim acho que nem falou sobre isso na coletiva, mas o Felipe Luiz voltou a falar da arbitragem brasileira, né? E num todo, não só de ontem, mas num todo.